Na semana que vem, a Assembleia Geral da ONU. Então, isso já é habitual, ocorre todos os anos, mas por que neste momento reserva um olhar especial? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nada amigo de Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula nada amigo de Trump, pelo menos é o que mostra esse momento de tarifaço. Só que, eles que não se falam, Lula vai pousar em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Priscila Asbeck, conversa com a gente, por favor. Bom, até que se prove o contrário, a comitiva tem autorização, está tudo certo, para o Brasil chegar nos Estados Unidos, pousar e poder se dirigir até a sede da ONU em Nova York, certo? Exatamente, Elisa. Bom dia. Boa tarde já aí para vocês mais uma vez, a todos que nos acompanham. O presidente Lula... Boa tarde. O presidente Lula deve desembarcar aqui em Nova York amanhã à tarde, segundo fontes do governo, para participar, então, da Assembleia Geral da ONU. Amanhã, inclusive, vai já haver um esquenta ali, uma conversa, um briefing com jornalistas. E no dia 23 ele faz o tradicional discurso de abertura da Assembleia da ONU. O Brasil tem essa prerrogativa e faz a abertura e o discurso em primeiro lugar desde 1955, segundo o governo informou, inclusive, em um briefing anterior que aconteceu, essa é uma prática considerada estabelecida pelo secretariado da ONU. Então, quando Lula fizer esse discurso, ele deve trazer alguns temas centrais. Aí eu apurei com fontes do governo que ele deve falar sobre 3 tópicos especificamente, que é a defesa da soberania nacional e a rejeição às medidas coercitivas unilaterais, ou seja, a defesa da soberania contra implicações como aplicações como sanções, por exemplo. Ele não deve falar diretamente de Donald Trump, mas deve falar sobre como a soberania nacional é algo sagrado para o direito internacional. Ele também deve falar sobre o fortalecimento da cooperação multilateral e a busca de soluções diplomáticas para os conflitos atuais, os mais urgentes, e deve falar principalmente sobre o conflito em Gaza. E ao fazer esse discurso e ser seguido por Donald Trump, o discurso de Lula deve contrastar com o discurso de Donald Trump, que inclusive é um dos discursos mais esperados, ele que volta ao púlpito da ONU neste ano para o seu início de segundo mandato. Ele que está há 8 meses já à frente do governo americano, e ele deve falar sobre a defesa ao unilateralismo, ele que inclusive retirou os Estados Unidos de diversos acordos internacionais, com destaque, por exemplo, para o Acordo de Paris, tirou verbas para organismos da ONU, para mecanismos de ajuda de defesa internacional. Então deve haver um contraste muito grande entre o que o Lula deve falar sobre essa cooperação e sobre o multilateralismo e o que Donald Trump deve falar sobre o seu discurso de America First e de unilateralismo. Além disso, também o presidente Lula deve tentar se posicionar como um líder do Sul Global e deve se colocar como um importante ator do Sul Global para tentar mediar esses conflitos importantes, como o presidente Lula já tem feito. A diferença, Elisa, é que dessa vez vai haver um ingrediente novo. Então, enquanto Lula já vinha defendendo nessas cúpulas internacionais o multilateralismo, a solução negociada para conflitos, o elemento novo que surge é a guerra tarifária de Donald Trump, que aumentou as tarifas para diversos países no mundo todo, e tanto Lula quanto outros líderes devem falar sobre as tarifas, devem centrar suas críticas nesse ponto, mas vai depender, o tom que cada país vai usar vai depender do quanto que eles estão dispostos a incomodar Donald Trump. Só para finalizar, Elisa, também vai haver um momento importante dessa semana de alto nível, que vai ser a conferência para a solução de 2 estados, onde 10 países devem reconhecer o Estado da Palestina, entre eles a França, o Reino Unido, Canadá, Portugal. O Brasil participou e co-presidiu um dos grupos de trabalho que organizou essa conferência nos últimos meses, então Lula deve falar sobre isso bastante, só que segundo fontes do governo ele não deve falar tanto, por exemplo, sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia, por causa da posição do Brasil, que é mais ambígua já em relação a esse conflito, já que o Brasil é um parceiro da Rússia, eles ambos fazem parte do BRICS e o Brasil compra fertilizantes e também diesel da Rússia, então nesse aspecto o presidente deve ser menos vocal. Esses são alguns dos elementos e algumas das principais diferenças aí que devem aparecer entre Donald Trump e o presidente Lula, com o secretário-geral da ONU falando que essa é a grande Copa do Mundo
da diplomacia internacional, e nesse torneio aí os Estados Unidos têm aparecido como adversário do Brasil por causa da situação das tarifas, então isso deve ficar evidente nesses discursos. Eu volto com você, Elisa. Priscila Asbeck conversando com a gente. E haja trabalho, hein, minha querida, nos próximos dias, com a comitiva brasileira chegando. A primeira-dama da República, Rosângela Silva, que já está em Nova York, já chegou uns dias antes, e depois vem a comitiva com o presidente brasileiro.